tuas mãos, Pai. Usa o teu servo da maneira que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, porque o Pai já está cheio para transmitir, ó Pai, a unção para o teu povo nessa noite, ó Deus. E assim eu te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Senhor Jesus. Você queria diga amém? E aplaude sobre isso. Oh, aleluia! Graças a Deus. A paz da igreja, amém? Amém! Toma o seu assento em nome de Jesus. E abra comigo a sua Bíblia, num texto bastante conhecido, que está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, no capítulo de número 13. Evangelho de Jesus, escrito por São Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 9. É uma parábola de Jesus, vai ser uma parábola do semeador. Evangelho de Jesus, escrito por São Mateus, capítulo de número 13, verso 1 até o verso de número 9. Quem encontrou, dá glória a Deus aí. Se você ainda está procurando, acelera aí para encontrar. Se você não tem a sua Bíblia, acompanha aqui pelo Data Show, para juntos vamos compartilhar essa passagem, esse texto da palavra de Deus. Diz assim, na parábola do semeador, Mateus 13:1. E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Verso 9: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando Deus me levou para meditar nessa passagem, para trazer para vocês essa mensagem nessa noite, eu confesso que eu já preparado uma outra palavra, um outro texto, mas aí Deus me trouxe essa palavra. E aí, quando o culto começou, já desde a palavra de abertura foi falado sobre semente, sobre plantar, aquele que planta a semente e rega a semente. Depois veio a professora Catiane uma passagem sobre Gideão, que também fala de Gideão plantando, Gideão colhendo. Isso foi confirmando essa palavra no meu coração. E é interessante porque quando eu já preguei essa passagem outras vezes, só que das outras vezes que eu ministrei essa mensagem, Deus tinha me levado por um foco, observando essa passagem por um ponto de vista. E estudando, refletindo, meditando sobre esse texto, eu descobri um foco diferente. Então, mesmo que seja um texto que você já ouviu, que você já conhece, que talvez você entrou aqui lá de novo essa palavra, já ouviu mensagens, pregações sobre ela, Deus tem algo novo no seu coração nessa noite para essa palavra. Eu queria que você já me ajudasse a pregar, olhasse para o meu irmão à direita ou à esquerda e falasse assim: ó, Deus tem algo novo na sua vida hoje. Se abra para receber o novo de Deus, porque Deus vai fazer coisas novas no nosso meio. Em Mateus capítulo 3, Jesus inaugura uma série de mensagens através de parábolas que são conhecidas como as 7 parábolas do reino. Ele usa 7 parábolas, 7 histórias, 7 analogias, usando elementos
do cotidiano, elementos comuns daquele povo, para explicar conceitos espirituais. As coisas espirituais, irmãos, elas não conseguem ser explicadas pelas palavras humanas diretamente e objetivamente. Então o que Jesus faz? Ele usa parábolas para fazer comparação. Então ele fala: o reino de Deus é semelhante a, o reino de Deus é parecido com. Quando você olha o reino de Deus, imagina que seja algo mais ou menos parecido com isso. E através dessas imagens, através desses símbolos, através dessas analogias, as pessoas conseguem compreender os conceitos, os princípios do reino de Deus. E a mensagem que ele inaugura, a parábola que ele usa para inaugurar esses sermões do reino, é a parábola do semeador. E quando geralmente a gente ministra essa passagem, inclusive eu mesmo quando ministrava, a gente costuma dizer assim, que nessa passagem sai o semeador a semear, ele sai o semeador no campo, com um saquinho de semente, e ele começa a jogar, a lançar a semente. E ele lança a semente em 4 tipos de terrenos diferentes. Uma cai no meio, na terra beira do caminho, e aí vem as aves do céu e come. E aí a outra parte cai no meio dos pedregais, e aí ela nasce logo, mas não tem raiz, o sol vem, ela se seca e ali morre. E aí depois vem a terceira parte, que cai no meio dos espinhos, ela até cresce, mas os espinhos sufocam e ela morre. E a quarta parte cai numa terra boa e essa frutifica 30, 60, 100 vezes mais. E quando a gente costuma ministrar essa mensagem, geralmente a gente já faz uma aplicação, uma interpretação, como se cada um desses terrenos representasse um tipo de pessoa. Então, como se um tipo de pessoa aqui presente fosse uma terra seca, uma terra dura, que não dá nada. Outro tipo de pessoa fosse uma pessoa que recebe a semente como no meio de pedras. Ele até prospera logo, até cresce logo, mas morre na sequência, não tem continuidade. Outro é como quem recebe entre os espinhos. É assim que geralmente a gente interpreta. Mas quando você vai analisar pela tradição judaica, o que os rabinos, os mestres judeus ensinam, a interpretação não é exatamente assim. A interpretação aqui é um pouquinho diferente. Na realidade, não são 4 tipos de pessoas, são 4 estágios, são 4 fases, são 4 etapas da vida de qualquer pessoa. Então, não necessariamente alguém aqui é uma terra seca e vai ser uma terra seca para sempre, pastor. Talvez você entrou aqui hoje na fase de terra seca, mas Deus vai te fazer frutificar, porque Ele vai te fazer mudar de fase nessa noite. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele te trouxe aqui para dizer que Ele é o semeador, e a boa semente da palavra está sendo lançada. Até agora pode não ter dado fruto, mas você não é uma terra seca, você não é uma terra perdida, você não é um caso perdido. O Senhor, Ele olha para você e diz: talvez até hoje não deu, mas hoje é dia de virar essa chave, de mudar essa etapa, de passar para o próximo nível, porque você é alguém em quem Deus acredita, você é alguém em quem Deus investe, e Deus, Ele crê que você vai produzir. Ele tem um projeto para a sua vida, Ele tem um plano para você, e esse plano vai resultar em frutificação para a sua vida. Deus vai olhar para mim e dizer assim: você não é uma terra perdida, você não é um caso perdido, você vai frutificar, você vai florescer, você vai produzir, você vai render. Todos nós podemos passar por alguns desses estágios, talvez por todos eles. E qual que é o primeiro estágio? O primeiro estágio é o estágio em que o semeador ele sai com sua bolsinha de sementes. E presta atenção comigo, irmão. Ele diz aqui que quem saiu a semear? O semeador. Ele falou que era um médico semeando. Ele falou que era um advogado semeando, que era um marceneiro semeando. Não, era um semeador. Se ele era semeador, ele conhecia de semeadura. Aquele era o ofício dele, aquele era o trabalho dele, aquela era a profissão dele. Então você acha que o semeador não sabe que se ele joga uma parte da semente numa terra seca, aquela semente não vai frutificar? Parece que ele não sabe disso. Se até eu sei, ele sabia também. Mas então por que ele lança? Ele lança porque era necessário ele fazer o lançamento da semente,
mesmo que não produzisse, mas para explicar e mostrar para nós uma grande lição. Qual que é a lição? A lição, irmãos, é que Deus não desiste de nós, independente da fase da vida que vocês. Glória a Deus! Você vai entrar aqui feliz, alegre e contente, e a semente da palavra vai ser lançada na tua vida. Tem dia que você vai entrar aqui carrancudo, picudo, entristecido, enfermo, desanimado, sem querer falar com ninguém, não quer nem dar para o Senhor por irmão do lado, não quer levantar a mão, não quer cantar o louvor, mas mesmo assim a semente vai ser lançada na tua vida, porque independente do seu momento, independente da sua fase, Deus investe, acredita em você e Ele continua lançando a semente na sua vida. Seja sincero, fala a verdade. Quem que já entrou na igreja sem vontade de ter vindo no culto? Quem já veio? Meu Deus. Hoje, Jesus. Eu vou ir, senão o pastor vai mandar mensagem no WhatsApp. Você não veio. Quem é que já veio no culto? Entrou e falou assim: ai, cadê a capa? Todos nós. Mas nesse dia, a semente foi lançada sobre a sua vida. Nesse dia, alguém subiu na sua parte e lançou uma semente. A semente do louvor, a semente de uma ministração de oferta, a semente de uma salvação foi lançada sobre a sua vida. E talvez hoje você entrou aqui assim, sem muito ânimo, sem muita vontade, meio seco. Mas a semente vai ser lançada sobre a sua vida. Glória a Jesus. O que é essa primeira etapa, Espírito? Ele diz que a semente foi lançada na terra que estava à beira do caminho. Quem já foi para uma fazenda, para um sítio, para uma chácara? Aqui, levanta a mão. Quem já foi? Nossa, você não foi, irmão. Olha aí para Deus te levar. É bem. Você vai no sítio, aí você tem o gramado bonito, tudo arrumado assim, e aí tem um caminho onde todo mundo passa. E aquele lugar onde todo mundo pisa, a grama não nasce, e ali a terra fica seca, ela fica dura, ela fica ali rachada. Por quê? Porque ela foi muito pisada. Sabe o que é a terra à beira do caminho? Sabe o que é o estágio nosso à beira do caminho? É aquele estágio em que a gente está por baixo, que a gente está seco, que a gente às vezes tem o coração endurecido, que a gente está triste, que a gente está desanimado, está para baixo, não está nascendo nada. Sabe por quê? Porque a gente está passando pelos processos de humilhação da vida. Quem aqui já foi pisado? Quem aqui já passou por processo de humilhação na família, no trabalho, na igreja, na vizinhança, na rua? Todos nós já passamos por humilhação. Já teve pessoas que, por ter uma condição financeira, pisou em você para te humilhar. Pessoas que, porque era o seu patrão, pisou em você para te humilhar. Pessoas porque olharam e se acharam superiores a você, pisaram em você. E a gente às vezes é tão pisado que a gente fica seco, a gente fica duro, a gente fica ali quase morto. Mas mesmo nesse momento, o semeador olha para mim e fala para você assim, fala para mim, para você assim: hoje a fase da tua vida é uma fase de humilhação. Você está sendo pisado, você está sendo pisada, mas olha, a semente da palavra vai continuar sendo lançada na tua vida. Por quê? Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O tempo da humilhação, ele dura um dia, mas Deus diz assim: vou eu virar o cativeiro. Jó passou por humilhação com os seus amigos, Jó passou por humilhação pela sua esposa, Jó passou por humilhação pela cidade. Só que o dia da virada de cativeiro de Jó chegou. Eu profetizo sobre a tua vida. Você que entrou aqui passando por processos de humilhação, chorando, sofrendo, às vezes entrou com o coração duro, mas o Senhor manda te dizer: eu tenho virada para a sua vida, eu tenho virada para a tua história, eu tenho transformação. Vou virar a chave e vou te fazer passar de fase. Quando Jesus explica essa parábola para os discípulos, ele diz assim: que a pessoa da primeira etapa, ele está endurecido. E aí quando ele recebe a palavra, a semente da palavra, ele não crê. Por que ele não crê? Porque quando a gente está passando por humilhação, quando a gente está por baixo, está sendo pisado, vem um pastor aqui em cima que nem conhece o teu dia a dia, não sabe a sua realidade, você pensa e fala assim: ah, ele está falando assim, mas ele não conhece a minha situação, ele está falando que Deus vai mudar, só que eu já ouvi isso um monte de vezes e até agora não mudou. Ele está falando que Deus vai virar meu cativeiro, mas até agora eu não estou vendo nada. E a palavra vem, só que ela não penetra na gente.
assim: o pastor que está aqui pregando não te conhece, mas o Espírito Santo te conhece, e é Ele quem está contigo nesse vale, é Ele quem entra contigo nessa fornalha, é Ele quem está contigo nesse deserto, e é Ele quem manda te dizer: vou eu virar o cativeiro dessa história. A semente até agora pode ter sido plantada, você já entrou aqui um monte de vezes, já ouviu um monte de pregação e até agora não acreditou, mas o Senhor vai virar a sua chavinha, vai virar o carro da tua história e vai te fazer mudar de fase nessa noite. Quem acredita nisso, com a glória a Deus? A palavra não volta vazia, Senhor. E a segunda fase? Na segunda fase, Deus nos tirou da beira do caminho. Glória a Deus. Deus nos tirou da situação de humilhação, de ser pisado. E agora tem uma terra, só que é pouca terra. A mudança é recente. A situação mudou faz pouco tempo. E agora a palavra é lançada, e a pessoa que antes não conseguia acreditar, ele já viu Deus começar a mudar a história dele. Ela já viu Deus começar a mudar a história. Você está vendo a coisa começar a acontecer. Então ele consegue acreditar, ela consegue acreditar. Ou vai falar: realmente, o Deus que falou que ia fazer, Ele vai fazer mesmo. Porque eu vi que Ele curou a irmã ali, eu vi que Ele começou a fazer na minha vida, a porta já abriu, já começou a acontecer, e ele recebe a palavra com alegria. E a terra da sua vida, a terra do seu coração, recebe a semente, e aquela semente já começa a crescer. Só que tem uma coisa: quando a gente passa pelos processos de humilhação, irmãos, quando a gente passa pelos processos de ser pisado, você pode até sair do processo, mas esse período deixa marcas na minha e na sua vida. Quem já passou por um casamento que foi destruído, por uma traição, quem já passou por uma humilhação no trabalho, quem já passou por uma humilhação no ministério, quem já foi traído por amigo, por um sócio, você vai em frente, Deus vira o seu quadro da história, mas você carrega com você como uma lembrança, um medo, um trauma, e aquilo que está dentro de você, ele é difícil de tirar. Foi conseguido lá atrás, só que você vem trazendo, e aquilo parece que permanece dentro de nós. E aí, a Bíblia usa uma analogia, um símbolo de pedra, porque pedra é algo que permanece. Não sei se você sabe, já disse isso aqui em outra mensagem, mas quem já foi num funeral judaico, quando você vai lá onde o judeu ele mora, enterrado, no túmulo dele eles não colocam flores. Tem uns vasinhos assim, com um monte de pequenas pedras. Aí quando a pessoa vai visitar o túmulo lá, ela pega uma pedra e ela coloca uma pedra em cima do túmulo. E aí, mas por que você coloca uma pedra e não uma flor? Porque a flor ela morre, a flor o vento leva, mas a pedra não, a pedra permanece. E a lembrança dessa pessoa, o respeito que eu tinha por ela, a admiração que eu tinha por ela, vai permanecer. Então, a pedra é símbolo de algo que permanece. E quando a gente passa pelos processos de humilhação, os traumas, as feridas, muitas vezes permanecem em nós. E aí vai entender, nessa analogia que Jesus usa aqui do semeador, ele lança a semente cai numa terra rasa, e ela cresce rápido. E aí vem o sol, e o sol bate. Quando o sol bate e ele aquece o solo. Só que o solo, ele aquece a terra, ele aquece rapidamente, e ele também baixa de temperatura rapidamente. Mas as pedras, a pedra ela retém o calor. Quando uma pedra é aquecida no sol, mesmo depois que o sol se esconde, a pedra continua quente. E a pedra aquece muito mais que o sol. Então qual que é a simbologia aqui? Quando a gente guarda pedras dentro de nós, o sol que bate aquece a terra e aquece as pedras. O solo baixa rápido, mas a pedra continua quente, e o calor dessa pedra mata a planta que está crescendo na tua vida. Aquela semente que foi plantada, aquilo que Deus está fazendo crescer, essas pedras dos traumas, as pedras da tristeza, a pedra da amargura, a pedra do ranço, a pedra da raiva, a pedra do ódio, isso começa a aquecer e vai matando ali a planta que Deus fez crescer na tua vida. Mas nessa noite, sabe o que Jesus fala para mim e para você? Ele fala a mesma coisa que ele diz daquele povo que estava ali à frente do túmulo de Lázaro: tira essa pedra, tirai a pedra, porque para ver
tua vida. Irmão, enquanto tiver a pedra da tristeza, a pedra da mágoa, a pedra do trauma, eu não falo mais com aquele meu pai que me fez isso, eu não falo mais com aquele irmão que me fez isso, eu não olho na cara daquela pessoa. Enquanto essas pedras estiverem aí, a planta vai crescer, você vai vir no culto, vai ser lançada a semente, você sai daqui, a planta cresce na segunda-feira, a planta morre, aí você vem na quinta, recebe a semente, a planta cresce na sexta-feira, a planta morre. Até quando você vai continuar assim, crescendo, caindo, subindo e descendo? Deus quer te ver estável. Tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra. Olha para o seu irmão, tira essa pedra aí, joga essa pedra fora. Oh, aleluia. Essa é a segunda fase. Qual que é a terceira? A terceira fase é a dos espinhos. Presta atenção. Na fase dos espinhos, a terra é boa. Tem terra suficiente. A semente cai e ela começa a crescer. Ela até cria raízes e ela começa a crescer. Só que o texto diz que os espinhos também crescem. E aí a planta vai crescendo e os espinhos vão crescendo ao redor. E os espinhos que crescem ao redor sufocam a planta. Olha que interessante. Os espinhos só começam a crescer quando a planta começa a... Se prepara. Deus vai te tirar do estágio de terra seca. Deus vai te ajudar a arrancar essas pedras que têm sido tropeço no seu caminho, e você vai começar a crescer na presença de Deus. Você vai começar a crescer. Só que quando você começar a crescer, toma cuidado com os espinhos ao redor. O que são os espinhos? Na analogia aqui da palavra, os espinhos são os cuidados com este mundo. Os espinhos, irmãos, quando eles crescem, eles começam a espetar. Faz assim, faz assim, todo mundo. Faz assim. Agora pega esse dedo, espeta, irmão, para espetar. Se eu falasse para você fazer isso, o culto inteiro até o final da mensagem, você acha que esse irmão ia conseguir ouvir a palavra com uma coisa espetando ele dentro do cutucando? Por quê? Porque quando a gente é espetado, cutucado, a gente fica desconfortável. E isso tira a nossa atenção, tira o nosso... O que são os espinhos? Os espinhos são as situações adjacentes que estão ao nosso redor, que vem para tirar o nosso foco daquilo que verdadeiramente importa. Deus quer te dar crescimento. Deus quer te fazer crescer. Deus quer te fazer frutificar, produzir. E os espinhos vão crescendo ao redor e vão tirando o nosso foco das coisas de Deus. Glória a Deus, aleluia. O que podem ser os espinhos numa comparação aí, pastor? Os bens materiais muitas vezes são espinhos para nós. Meu Deus. O cara não tinha carro, vinha para a igreja, a pé, dando glória a Deus, aleluia, marchou. Aí compra um carro, aí fala, pastor, eu posso ir, sabe, porque agora tem que ir para a praia, levar a família, tem agora a gente tem um carro, então eles querem ir para a praia, não posso falar não para a minha família. E quando você não tinha, você falava não. Olha aí, pode? Senhor. Não, pastor, porque agora, sabe, eu tenho que sair, olha, é domingo, eu sei, mas é porque eu tenho que ir no shopping, um presente com fulano, mas não tem o sábado, não tinha sexta para você ir, não tinha domingo de manhã, não, mas eu quero à noite, eu para você ir para jantar, mas quando você não tinha condição, e quando você não tinha dinheiro, você vinha para a igreja, para tomar um café e comer bolacha no final do culto, mas agora a cabeça financeira vem, aí a bolacha não serve mais, o café não serve mais, agora eu quero outras coisas, e aí isso tira o seu foco. Olha para alguém e fala assim, mantenha o foco no Senhor aí. Aleluia! Camarada vinha para o culto, pastor, sentava, adorava, se o irmão cantava, ele cantava junto, quando pregava, ele dava glória a
Aí Deus começa a levantar, fazer ele crescer ministerialmente. Olha aí. Aí ele chega aqui, senta-se no púlpito, fala: como você está cantando? Preciso poupar a minha voz, depois eu vou ter oportunidade. Meu Deus. Orando, não, porque eu estou concentrado aqui, porque eu vou tocar, então não posso perder tempo com isso. Oh, aleluia. Aí ele começa a crescer de um lado, e os cuidados desse mundo vão sufocando. Aleluia. E a pessoa vai perdendo o seu. É verdade, Deus. É fácil manter o foco, irmãos? Glória a Deus. A maior parte do mundo sabe que hoje de manhã eu fiz uma corrida, 30 quilômetros. Sabe qual que é a dificuldade, irmãos? É você conseguir se manter concentrado. Eu demorei 2 horas e 46 minutos correndo. Por 2 horas e 46 minutos você manter concentrado, um pé na frente do outro, sobe, desce, vai. A corrida, irmãos, ela exige muito menos das pernas e do pulmão e muito mais daquilo. É mente. Assistam os Jogos Olímpicos, veja os atletas que estão lá. O cara, todo mundo que está lá treinou, todo mundo está lá é bom, só que o cara que consegue entrar e se concentrar, ele arremessa o dardo mais longe, ele salta a barreira mais alta, ele consegue ir à frente. Por quê? Porque quando você tem concentração e foco no seu objetivo, você consegue chegar aonde os outros não conseguem chegar. Aleluia. Tem pessoa que fala assim: eu estudei para a prova, não consegui passar no vestibular. Sabe o que te falta? Foco. Quando você tem foco, você se concentra naquilo que você tem que fazer. Eu estudei, não sei tudo, mas isso aqui eu sei, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei. Se cair, eu sei a resposta porque está aqui dentro. Quando você se tranquiliza e você tem foco, você atinge os seus objetivos. Só tem pessoa que não tem. Ele começa tudo e não termina. Ele cresce um pouquinho aqui e aí vai se perdendo. Ele se perde. E aí os espinhos são os cuidados desse mundo, vão cutucando aqui, continua, não, olha para lá, olha para cá. A pessoa entra para estudar numa faculdade, aí se distrai com um namoro, aí deixa a faculdade lá para namorar. Está errado namorar, a pessoa não está, desde que isso não te distraia do seu foco. Presta atenção, os espinhos, os cuidados desse mundo sempre vão existir, mas eles não podem crescer tanto que te sufoquem naquilo que Deus te chamou para fazer. Você sempre vai ter cuidado com outras coisas. Nossa vida, irmão, não é só a igreja, não é só trabalho, não é só família, são muitas coisas. Mas existe um tempo, quando você entrou aqui, começou o culto 6:30, entrou, esquece o que está lá fora e foca em adorar o Senhor, em glorificar o nome dele, e dar glória a Deus, aleluia. Saiu, foi lá para o seu trabalho, esquece o WhatsApp, se concentra em trabalhar, em entregar tudo que você tem que entregar. Saiu do trabalho, está com a família, se concentra em estar com a sua família, fica lá com eles. A gente precisa aprender a ter. Quem precisa de foco nessa noite? Glória a Deus. A gente precisa arrancar esses espinhos que têm crescido ao nosso redor. Tem amigo que é espinho, tem família que é espinho, tem colega de trabalho que é espinho, internet às vezes é espinho, streaming às vezes é espinho. Cuidado, os espinhos vão crescer, mas não deixe que eles sejam tão grandes para sufocar o que Deus tem na tua vida. Você consegue olhar para alguém e dizer assim: o que Deus tem na tua vida é maior que os espinhos, o que Deus tem na tua vida é maior do que as distrações, o que Deus tem na tua vida é maior do que qualquer outra coisa. Se mantenha no alto, se mantenha no alto, porque é lá que está a tua vitória. Aleluia. E aí você. E a outra parte? Qual que é a outra fase? É a última. É quando você deixou de ser terra seca, saiu da posição de humilhação, já está saindo hoje, em nome de Jesus. É quando você arrancou essas pedras que estavam ali te importunando, você tropeça no teu caminho, está tirando também hoje, em nome de Jesus. É quando você aprende a lidar com os espinhos, que você não deixa eles te sufocar, aí você se torna uma terra boa, uma terra fértil, uma terra propícia para receber a semente e a produzir o fruto que Deus tem para a tua vida. Uma terra boa,
Uma terra fértil na agricultura, geralmente ela é adubada para agricultura. Aleluia. Sabe o que é adubo, irmãos? Isso é o vários tipos de adubo. Tem o adubo que é resíduo orgânico animal. Existe adubo de compostagem que é lixo. O que outras pessoas é lixo, casca de comida, casca de fruta, casca de... Eles pegam tudo aquilo, misturam e faz o que era lixo um alimento para a terra. Pastor, eu não estou entendendo. Tem muitas pessoas que a gente conhece no nosso caminho, muitas situações que a gente passa, e as pessoas vão jogando lixo em cima da gente. Palavras malignas, palavras contrárias, olhares que ferem, risadas que muitas vezes vão e machucam, e tudo isso é como um lixo jogado sobre nós. Agora você pode deixar esse lixo te contaminar, ou deixar Deus fazer esse lixo um adubo para te fortalecer. Você pode pegar a situação que muitas vezes derruba outra pessoa e fazer disso algo para te colocar para cima, não para dar resposta para ninguém, mas você aprender com as experiências boas e principalmente com as experiências ruins. Quando você é uma terra boa, além do adubo, o agricultor ele remexe na terra. Porque quando ele vai lançar a semente, a terra tem que ter sido arada, tem que ter sido, ela tem que estar fofa, e ela tem que mexer. Você vai deixar Deus mexer na terra da tua vida, hein? Você vai deixar Ele colocar a mão? A gente passa por um congresso agora, falando do vaso do oleiro, que o oleiro pega o barro, e ele amassa o barro, ele aperta o barro, ele molda o barro ali nas rodas, ele vai mexer na minha vida e na sua vida, para você frutificar, para você produzir. Deus vai mexer na sua vida, Ele vai tirar algumas coisas, vai colocar outras, às vezes Ele aperta aqui, às vezes Ele solta ali, mas deixa o agricultor mexer na terra da tua vida, deixa ele mexer onde ele quiser, porque do mexer do Senhor, da movimentação de Deus na tua vida, às vezes Ele te tira daqui, Ele te coloca ali, Ele te move de um lugar e te coloca em outro, afasta algumas pessoas e traz outras, e no final desse movimento você vai ver que você vai produzir o fruto que o Senhor tem planejado para a tua vida. O que você não produziu até hoje, vai começar a produzir a partir de agora, porque o Senhor Ele vai te dar nesse instante. Quem acredita nisso, levanta a mão. Diz assim: eu creio, Senhor, eu recebo essa palavra, Senhor, eu quero frutificar na tua presença, Senhor, eu quero sair das etapas que eu sou estéril, eu quero virar alguém que frutifica na presença de Deus, no espiritual, no material, em todas as áreas. Deus quer te fazer frutificar. A frutificação para cada um é diferente. Uns frutificam 30, outros 60, outros 100. Mas quem chega na última fase, todos vão frutificar. Sabe o que eu digo na sua vida? Que o tempo de você ouvir o testemunho dos outros só vai acabar. Que vai chegar o tempo de você pegar o microfone e você contar o seu próprio testemunho de vida. O tempo de Deus abrir as portas. O tempo de você ver a sua família restaurada, o tempo de você ver essa enfermidade, as portas abertas, o seu ministério decolando, porque o Senhor vai te fazer crescer e frutificar na presença dele. Você acredita nisso? Então, a nossa loja